Quando ele foi julgamento de um tenente francês judeu que estava sendo julgado, Dreyfus, né? Ele foi julgado pelos militares franceses como traição. Aí o Theodor Herzl foi como repórter de um jornal de Viena. Naquela hora ele teve insight e falou assim: não é possível, estou condenando um cara inocente, então tem que parar com essa perseguição militar. Só é a criação do Estado, é tentar a criação do Estado em Madagascar, na África, e os dirigentes judeus sionistas não queriam aonde originalmente eles foram expulsos. Onde eles foram expulsos? Do Oriente Médio. Correto? Jerusalém, lá já existia um povo, os palestinos, sim, mas não são organizados assim. Quando Israel declara sua independência, o Oswaldo Aranha declara a independência de Israel, começa uma guerra dos árabes contra o Estado de Israel, e a partir daí começa o conflito do Oriente Médio, palestinos e judeus, que eu falei da semana passada, que é que nem casamento, não tem solução. Se tiver solução, vai demorar, porque é uma tragédia de dois povos. Tragédia dos povos. Mas o meu amigo aqui perguntou o seguinte: como são os judeus em comparação ao que os portugueses de 1500, 1400 achavam dos índios? A partir da descoberta do Brasil em 1500, os portugueses achavam os índios meio flor. Preguiçosos, né? Quê? Preguiçosos. Não. Achava o quê? Fala. A discussão em Portugal era se os índios eram animais ou plantas. Ah, entendi. Correto? Meu Deus. O que é um choque cultural? O que é um choque cultural? Né? Portugal avançado em algumas coisas, em termos históricos, avançado em algumas coisas. Quando chega a ver o índio, fala: isso é um animal, né? Que é uma planta. Correto? Então, a pergunta cabe em referência aos alemães em relação aos judeus. O que é um judeu? Por que o judeu está distante? Na verdade, não é nada. Na verdade, isso que eu falo, tem que ler a história do antissemitismo para saber a história antissemita dentro da igreja, a história antissemita dentro da economia, dentro dos países comunistas, capitalistas, toda a variação histórica que vai ter, vai botando o judeu como bode expiatório, aquele que vai ter que pagar por coisas que não acontecem legal com as pessoas. Antigamente, quando um cara de cavalo vinha dar uma notícia ruim com o rei, o que acontecia? O rei mandava matar o cara do cavalo, matava que trazia a notícia ruim. Ele só estava trazendo a notícia ruim. Não era ele que tinha feito. Mas como ele é o cara que transmite, né? O rei mata. Correto? É que nem o jornalismo hoje. O jornalismo publica alguma coisa, mata o jornalismo, sabe aquela coisa? Que acontece na Venezuela, no Equador, em vários países, na Rússia, na União Soviética, na China, em vários lugares do mundo, ainda não está acostumado a dizer assim, democraticamente, receber crítica, sabe? Então, essa posição que ele está falando, os índios eram vistos como plantas ou animais, os portugueses, como se os judeus eram vistos pelos alemães ou pelos antissemitas. Há uma frase muito boa que fala assim: racista é aquele cara que não odeia o outro da outra raça, correto? E o antissemita é aquele que se odeia, auto-ódio. Ele tem o judeu dentro dele, correto? Racismo é diferente. Racismo, veja uma pessoa de cor preta, não gosto de preto, tá? Coisa bem, tá? Okay. Japonês, chinês em relação ao japonês, não gosto, sabe? Fizeram horror na guerra, detesto, sabe? Aquelas coisas bem, não tem discussão. A gente vê centenas de coisas. Alguém que vai no supermercado e pede para ser feliz: não, você é um negro fedorento, você vai parar nos tribunais, só que não acontece nada. Esse negócio de racismo no Brasil é diferente do resto do mundo. A pessoa fala: não falei isso daí, foi mal interpretado, sabe aquela coisa? Então, não tem nenhum preso por racismo no Brasil, pessoal. Alô? Não tem nenhuma pessoa presa no Brasil por racismo. O país não é racista? Então, sabe que é? Claro que há movimento racista aqui fora, mas ninguém foi preso. E a lei é fraca. Se tivesse que pagar, o cara que faz uma ofensa racista é obrigado a pagar pagar para sair da prisão, pagar a fiança. Vamos ver se ele vai falar isso de novo. Correto? Vamos ver se ele fala isso de novo. Então, há uma falha no processo de justiça brasileiro, onde nenhum racista é preso. Sim, madame. Por que não? Eu falo assim,
deixar de ser um país racista. As pessoas não vão deixar de ser Não. Pela punição. Eu acho que pela punição vai deixar de ser racista. Ele vai pensar duas vezes antes de falar. Alô, eu estou falando da comunicação. O Brasil está muito à vontade ainda em um xingar o outro. Desculpa, fala. Eu acho que o trabalho em cima da situação tem que ser muito mais além do que punir, né? Sim. Entendeu? Porque a punição não vai fazer com que o país seja racista, porque a pessoa não pensa da forma que pensa, ela só vai parar de falar. Então vamos lá, se não é punição, o que seria? Educação, sim ou não? Através do processo educativo, mostrar para as crianças do futuro que racismo não é a melhor coisa a se agarrar. Agora, a educação do Brasil é comparada à Zâmbia, é comparada a, sei lá, a Etiópia. A educação do Brasil é Etiópia. Se a gente não fizer uma coisa punitiva agora, até pintar o processo educativo, como a Coreia do Sul conseguiu em 2, 3 gerações passar da educação para cá, por isso que a Coreia do Sul é um exemplo em termos de educação. Então eu acho que se esperar isso daí realmente a coisa é devagar no Brasil, você não concorda? 20 anos de Lula, mais 8 de Fernando Henrique Cardoso, que são considerados caras de esquerda, caras que têm uma educação mais assim para humanista, tal, não resolveram o problema da educação no Brasil. Não resolveram, muito pelo contrário, a educação no Brasil está cada vez pior. Cada vez que você vai ver o índice de desenvolvimento humano também está ruim, entendeu? Não? Então, há uma falsa, um falso messias lá. O Brasil é legal, vai ter o futebol, a Olimpíada, não sei o que, democracia, a gente pode botar a hora que a gente quiser e tal, mas os problemas reais brasileiros não estão sendo, a mão não está sendo botada lá. Alguém quer falar? Todos os acontecimentos do racismo foram professores, né? Foram formados, foram universitários. Bem lembrado disso, bem lembrado. Os últimos acontecimentos do Brasil foram professores universitários. Alô? Um pouco de resposta aí. Eu queria mostrar aqui, ó. Cadê meus filhos aqui? Só que a queda do liberalismo, alguém leu? A queda do liberalismo é um trabalho do Eric Carlson, que faleceu hoje, pessoal, aos 95 anos. Ele escreveu, é esse senhor aqui, esse muito legal, marxista, Eric Carlson, correto? Faleceu hoje aos 95 anos, marxista desde a faculdade, sabe? Tem uma visão de leitura de classes. Esse livro é um show. Além dele ser um show, ele não faz só história, naquele modo de história, assim. Ele põe na história a música da época, as artes clássicas da época. Ele vai fazendo. Ele também era um crítico de jazz. Ele é um cara que escreveu a história do jazz, o Eric Carlson. Quer dizer, você não é aquele historiador, anja, tal, não sei o quê. Ele é um historiador, assim, com uma visão muito legal. Ele fala dos impressionistas, dos surrealistas no começo, sabe, do século passado. Inclusive ele fala dos figuristas. A figuração, o ser humano, depois da Segunda Guerra Mundial, as artes clássicas passaram por uma crise muito grande. Era muito difícil desenhar o ser humano. O figurativo, sabe o figurativo, o ser humano? Foi colocado de lado. Muito surrealismo, muitas coisas. Mas a dificuldade dos artistas que são as antenas da humanidade, né? São os que captam e distribuem. Para a classe artística que pintava, era difícil fazer uma figura humana. Depois de tudo o nazismo, de tudo que ocorreu, era muito difícil desenhar um homem, uma mulher, uma criança. Ficou difícil desenhar. Olha como a coisa bate, como a coisa bate. Então, Eric Carlson é um cara que vai fundo nessas coisas, não só história, mas artes plásticas, a música, que tipo de música que se fazia e tal. E essa parte toda, a queda do liberalismo, é a queda, né, do liberalismo e a ascensão dos partidos fascistas. Isso que eu quero mostrar para vocês, que é importante o fascismo como pano de fundo, para poder chegar, né, a acontecer tudo o que aconteceu. Pessoal, teve alunos aí que me pediam para replicar aquela aula, a primeira aula que foi mostrada através aqui do... Como fala isso aí? Show. Show foi roubado há uma semana, o doutor Antônio apanado. Aí alguém pegou e apanou. E a USP está em
Tá? Abriu um processo. Quem, por favor, não põe de volta, depois ele sair, põe de volta. Uma tese aí de uma colega nossa, há controvérsias que levaram para consertar. Eu fui alemão, né? Está demorando esse conserto, né, pessoal? E é a educação, né? A faculdade que Então, a faculdade, agora, não esquecer, o número da classe é 171. 171. Não vai acontecer alguma coisa, né? A classe é 171, não 171. Eu amaldiçoei, falei, essa porcaria não funciona. Alguém vai, acho que atendeu e nos levou embora. Pessoal, esse é um vídeo assim, muito raro. This program is made possible in part by a grant from the Só Koresh que eu vou mostrar do Foundation, supporting judaísmo que era organizations and antes da interests guerra. in the San Francisco Bay Area and Israel that advance educational opportunities, individual freedom, and entrepreneurial values, and by contributions from these individuals and others, a complete list of whom is available from PBS, and by contributions to your PBS station from viewers like you. Thank you. Thank you, quer dizer obrigado. Pessoal, isso aí não é. Isso é apenas cena de judeus na Europa antes da guerra. O perigo de judeus, olha o perigo de judeus, olha os judeus perigosos. British World, o mundo judaico. Todas as crianças no bacão do judeu, não todas morreram. Tudo isso morreu. Famílias normais, tentando sustentar, educar filhos. Eu vou correr uma coisa. Olha, você lembra aquela que eu mostrei do cara do leite, Eles eram os perigosos judeus que ameaçavam Israel. Então, aqui vai ser bem rápido, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ela vai dando depoimentos, não sei o quê. Rabino. Havia jornais, havia mais de 200 jornais. Which would tie the majority of Jews in Eastern Europe together, more than our often divided politics or the wide variance in our piety. Todo mundo lia, todo mundo era alfabetizado. What we're referring to is Tem professores dando depoimentos e tal. Vai mostrando toda a parte judaica. the czars A expulsão dos judeus de um lugar para outro. a small town. In other words, Eu queria mostrar uma cena aqui de crianças cantando, pessoal. Todas elas estão com profissão de relação. O famoso coral de crianças. Eu quero mostrar um só. A gente estudava, a gente tinha a sua religião e faziam comida, assim, pessoal. Numa das aulas eu vou poder dar uma dica de comida judaica. É uma delícia, bom review, viu, pessoal? Ou senão eu trago aí, e aí, opa. Com eles vocês vão correndo assim, dá para ter uma noção assim. Ah, tá. Casamento, essas coisas todas. Eu acho. fought that tried to enemy mostly Manifestações políticas a favor de Israel, contra Israel. was running Isso atingia pessoas não religiosas. As religiosas não queriam saber de sair da Europa para ir para Israel. Então ele vai dando. Esse filme está sendo traduzido. Aí logo vai ver com.
1939, um pouco antes da invasão dos alemães. A vida nasceu na Polônia. Eu filme ele filmar na época, realmente, né? Toda essa judeidade foi destruída com a invasão alemã. Nós pagamos de condenação tal. Isso está mostrando algumas cenas como. E aí. Varsóvia, isso aí. Essa cena é boa. Aqui. Era musicalmente muito rico, esse tipo de música. É uma música chorada, é um violino que chora, é um violino que fala. As crianças estudavam violino desde pequeno, rico, pobre ou ok? Na rua mesmo, a aula era na rua. Cenas reais, não é ficção, cenas reais. Quem era o grande líder, pessoal, dessa comunidade era sempre o rabino. O rabino era o grande líder, não havia governador, prefeito, não tinha nada. Então, o rabino era o cara que dava as ordens, que fazia e tal. E tudo passava dentro das leis rabínicas, casamento, morte, circuncisão, etc. Então, o casamento da filha do rabino. E pouco e tal. A cidade inteira, ó. Um casamento. Loucura, né, pessoal? Aí chega noite, chega a noite, o pessoal canta, chega a noite, aqui. Essa cena, todas essas crianças morreram, pessoal. Todas essas crianças foram mandadas para uma obrigação. É a última foto dessas crianças aqui. Depois do casamento, é um grande coral, Tchecoslováquia cantando o hino do futuro Estado de Israel. Já havia o hino. Chama A Esperança, a Tikva. Criança cantando, é isso. Muito pequenininho, né? Correto, pessoal, só para tirar daqui, só para mostrar, todas as crianças com a invasão não cantaram mais, né? Tem um livro que diz assim, elas não cantaram mais. Obrigado. E aqui eu queria mostrar para vocês, aqui em cima daquela, o pessoal reclamou que não viu direito, o som não estava bom da show aí, então. Eu explicava, violinista do telhado. É uma cena rápida, mas o que é violinista do telhado? Somos nós. E queremos música, queremos cantar, queremos alegre, então que a gente está no telhado. Pode quebrar a cabeça, pode quebrar a perna, pode se estrepar. A nossa vida é esse equilíbrio. A nossa vida, nós todos somos violinistas do telhado.
O cara não tem outro lugar para tocar violino, tem que ser em cima do telhado. Isso que é ser judeu um pouco, entendeu? Aquele conceito de judaísmo, um pouco. Violino no telhado. O que eu mostrei para vocês é real, correto? Agora é o ficcional. Aqui tem mais som, aquele dia. Essa peça aqui está dando, acabou de dar aqui em São Paulo, tá? The Fiddler on the Roof. Sounds crazy, huh? Faz loucura, But here, in our little village of Anatevka, you might say every one of us is a fiddler on the Não roof. só lá, nós aqui também somos. This is correct, Charles. A pleasant, simple tune without breaking his neck. It isn't easy. You may ask, why do we stay up there? It's so dangerous. Well, we stay because Anatevka is our home. And how do we keep our balance? That I can tell you in one word. Tradition! Because of our tradition, we've kept our bonds for many, many years. Até a modernidade. Correto? Até a modernidade. Here in Anatevka, we have traditions for everything. How to sleep, how to eat, how to work, how to wear clothes. For instance, we always keep our heads covered and always wear a little prayer shawl. This shows our constant devotion to God. You may ask, how did this tradition get started? I'll tell you. I don't know. But it's a tradition. And because of our tradition, every one of us knows who he is and what God expects him to do. Essa é uma aldeia, não sei se eu falei, né?
3 anos que eu ficava na escola, pessoal, para estudar, para ser alfabetizado. And in the circle of our little village, we've always had our special types. For instance, Yenter the matchmaker. O pessoal fala casamenteira, isso existe até hoje, casamenteira. Fala com uma família, para apresentar para outra família, para haver um casamento. O casamento dentro da tradição judaica é um dos momentos mais importantes. O casamento, por causa da criação, etc. Então, o papel da casamenteira é unir as partes, correto? Se alguém está precisando. The beggar. O mendigo, a casamenteira. Most important of all, our beloved Rabbi. Rabbi, may I ask you a question? Certainly, Levish. Is there a proper blessing for the star? Blessing for the star? Of course. May God bless and keep the star far away from us. Mesma vila, música ortodoxa, mas na Polônia, mas são músicos ortodoxos. A parte ortodoxa da cidade. And there are the others in our village. They make much bigger circles. We don't bother them. So far, they don't bother us. Aqui continua falando. Eles vão fazer negócio, os judeus vêm trazer para vender cavalo. He sold him a horse and told him it was only 6. Aqui, ó. We kept along perfectly well. Of course, there was the time when he sold him a horse and told him it was only 6 years old, when it was really 12. Now, it's over, and we all live a simple peace of harmony. It was really 12 years. It was 6 years. Fofoqueira, muito bom, né? Olha o cavalo. Tradition. Without our tradition, our life would feel as shaky as the fiddler on the roof. Então, pessoal, só relembrando, essa época do czar, antes da Revolução Russa, né? Antes da Revolução Marxista, bolchevista, tá? Então é o czar que mandava, o czarina e tal. Ele fala assim, a gente estava tinha momentos de pogrom, onde não os judeus atacavam os judeus e massacravam uma vila inteira. Esse livro foi escrito, esse filme é baseado num livro escrito por Sholem Aleichem. Sholem Aleichem quer dizer Shalom Aleichem.
Shalom Aleichem quer dizer paz para você. Em árabe, salam aleichem. Salam aleichem, né? Mais ou menos então. Então, Shalom, os cabalistas dizem que Shalom é um dos nomes de Deus. Então, por exemplo, você não pode falar a palavra Shalom, que significa paz, no banheiro, por exemplo. Isso é o pessoal ortodoxo, tal, não sei o quê. Mas que Shalom, a palavra paz, é um dos nomes de Deus. Então, o pessoal tem que saber quando usar a palavra Shalom. Então, o autor disso aí deu um apelido para ele, Shalom Aleichem. Paz para você, ele tinha um outro nome. E ele escreveu esse violinista no seriado, né? Que é uma peça que foi transformada em peça e faz sucesso no mundo inteiro. Esse ator que vocês viram é o Topol. Ele é um artista israelense, esse que faz o leiteiro, né? Mas isso tem alemão, isso tem francês, isso fica durante muitos e muitos anos no circuito dos teatros, isso fica muitos anos, as pessoas vão assistir. O que eu queria mostrar para vocês é um pouco o judaísmo realista do que eu mostrei, o judaísmo um pouco ficcional, que na verdade é ficcional, mas se baseia muito na realidade. Pessoal, são 15 para 5, eu queria mostrar um pedacinho de um filme, O Ovo da Serpente. Um pedacinho, né? A gente mostrou na semana passada. Falei para vocês que cada país que passou por o Holocausto, na Europa, a França, por exemplo, vocês viram a Revoada des Enfants, Adeus Menino, que é meio autobiográfico do Louis Malle e tal. Isso aqui, né? Aqui. O Ovo da Serpente é um filme de Bergman, Ingmar Bergman, que também conhecido que a gente pensa que a Suécia é essa maravilha que até hoje, a Suécia teve muito movimento fascista, muito forte, entendeu? Porque a Suécia, então, né? Então, cada país mostra o fascismo, o nazismo, dos seus pontos de vista da sua cultura. Os franceses naquela coisa, né? Aqui eu vou correr um pouquinho, ó. A lista está por aí, alguém está por aí? A lista. Já passa por isso ali. Entendeu? Nada. O ovo da serpente é o seguinte: você mata a serpente, você mata os ovos, correto? Não deixa a coisa se espalhar. Esse é o simbolismo, né? Então, de alguma maneira, é uma coisa. Isso aí é uma cena, pessoal, em Berlim, que é o cabaré. O cabaré de Berlim é uma coisa assim muito famosa naqueles anos. O cabaré era um lugar onde podia se fazer crítica. O cabaré é onde apareciam os artistas, anões, tal, era uma espécie de circo, onde se cantava. Brecht fala muito sobre isso. Cabaré de Berlim. Então, o cabaré de Berlim. Então, esse filme se passa muito baseado em mostra uma Berlim vocês vão ver como é uma imagem várias mil palavras, né? Então, quer sentar mais para cá? Isso é a apresentação do filme. Na verdade, o filme mostra as massas, como a gente pode conduzir as massas, se as massas passam fome, se as massas não têm opinião própria, se as massas são debilitadas, psicologicamente ruins, como você pode conduzir essas massas para onde você quiser. Então isso aí é uma apresentação, né? Filmando. Música de cabaré. O outro
artistas eram judeus que trabalhavam em cabaré, cantores, humoristas, onde podia se gozar, podia fazer sarro de Hitler dos nazistas, mas era meio, se alguém tivesse alguém. Essa apresentação é muito boa, porque vai dando, olha, de repente, preciso dizer que Bergman é um grande, né, pessoal? E aqui é o ator principal, que é o David Carradine, voltando bêbado, que morava com o irmão e com a cunhada dele. A partir daí vai... Eu não sei se é Viena ou Berlim, aí vai estar fazendo. Para sobreviver naquela época, ele tinha que beber muito. Your brother's already at home. This is for both of you. Thank you now. Thank you. This is the end. Ele vai levar o irmão o cara que matou, o irmão dele se matou. A partir daí começa a história, não é? A polícia desconfia dele, que o seu irmão matou, tal, começa todo mundo, que é policial, tal, o detetive e tal, e a história vai embora. Se vocês querem tirar o seu irmão, vocês deduzem, mas eu vou mostrar pra vocês. Calma! Ele é o cara que foi olhado Francisco, ó. Nowadays, I can get any damn star I want. They all know I take dollars. A disputa toda, é difícil all economia. the time. I could have twice as big a tent and it would still. É o cara que contrata artistas por os cabarés, correto, pessoal? Eu vou correndo, assim vai ter uma visão maior. Vamos discutindo isso, que está chegando, que não está chegando. Isso é o próprio cabaré, pessoal. E esse ano, Alle männer av hjärtan från i lången haren var. Vi har gått från monster blödiga från stoppen gatan. Man fick inte ge Era tão difícil a vida, tão louca, que os cabarés eram lugares de fuga mesmo. Era lá que... E ela é uma atriz sensacional. Ela que é a cunhada... Você vê que são gestual de tirar sarro de uma situação caricatural, né? Está caricaturando as coisas. As letras também eram. Dieses Bonbon in meinem kleinen Salon, von dem Correto, pessoal? Ela fez vários filmes. Está falando para ela que o marido dela morreu e tal. Aqui é uma cena, deixa eu ver se tem aqui. E bebe todos, todo mundo bebe todos, né? Para sobreviver está bebendo. Aqui é um típico de... Essa cena participa.
bêbado, né? Qual a perspectiva do mundo? Ele morreu, a cunhada trabalhando no cabaré. Povo, tá vindo pra direita. Correto, pessoal? Fascista mandando 2 judeus, 3 judeus limpar a calçada e a polícia passando, não estou nem aí. Isso é uma das coisas, pessoal, que é um modelo do fascismo. A coisa está acontecendo, você pede o policial, por favor, ajuda, que está tendo uma situação ruim. Isso no Brasil está sendo uma coisa meio comum. O policial vira as costas, sabe? Vai falar com alguém. Quando a polícia deixa de funcionar todo cidadão, para a cidadania, é porque a coisa está legal, está sendo controlado por caras de tudo. Pessoal, queremos tudo bem limpo e tal. E a polícia... tomando porrada, limpando a calçada no meio da noite, vão fugindo. Venha ver o que está acontecendo. A polícia que acontece, vira só para embora. Panela. Isso é um dado, pessoal. Mais do que uma cena, é um dado. Ele está vendo. O que está acontecendo? Correto, pessoal? Então, vamos apresentar para vocês a situação de vício que vão se tornando as coisas, tá? Ele começa a cunhada dele começa a se relacionar mais profundamente. Toda uma história, viu? São 2 cenas que eu quero mostrar para vocês, já está chegando alguma. Aqui uma cena de cabaré, pessoal. É um teatro. Sátira. As pessoas podiam rir. Era um lugar que as pessoas podiam dar risada. Porque todo o resto não dava mais para rir. Estava tudo sendo civil, uma cena. Ou só bebendo, né? Mal se segurando nas pernas, né? Para situações assim. Aqui, pessoal, essa cena eu acho que tem um valor. Muitos dos donos dos cabarés, pessoal, eram judeus, conseguiam arrumar emprego para artistas, para gente e tal. Esse óbvio que está mostrando é uma cena assim, mas depois da cena final, pessoal. Como não dessa atriz, pessoal? Ela trabalhou nos filmes de Bergman, muitos filmes de Bergman. Liv Ullmann, não é Liv Ullmann, é a outra. Aqui. Os dois se apaixonam, cunhado e cunhada, né? Lembra Nelson Rodrigues um pouco, né? Nelson Rodrigues fala que cunhado e cunhada pode. É meio grotesco, mas faz parte. O grotesco é uma crítica, né? Esse é o dono do cabaré. There is no point in continuing here, Bernie. Não tem sentido There continuar. are children, though,
16 people on the program. Okay. The content is that. What do you think, Mr. Rosberg? A cabaret and a brothel in Beirut, for example. A totally different planet. A totally different... Naquela época, o Beirut de hoje também está observado. You closed earlier tonight and shortened the program. Seems to stable. I've never seen anything like this rain. Maybe it's a flood. Cheers, Mr. Rosberg. How do you like my English accent? I lived for some years with a woman that came from New Jersey. She taught me all the English I know. O próprio navio foi entrando. Didn't expect it. Isso era normal. Até não é SS, é SA, primeiras tropas vândalas. Unsere Aktion geschieht im Namen des deutschen Volkes. Das ist also die Freiheit, die uns die republikanische Verfassung brachte. República de Weimar, né? Eles estão falando sobre a República de Weimar. Und sadistische Sauereien dürfen von geschäftswichtigen Juden öffentlich zur Schau gestellt werden. Und das Ende, wenn die Juderei unserer Tage nicht so weit Einhalt geboten wird, zerfällt das deutsche Volk bei lebendigem Leibe. Es versinkt im Morast, in dem alle Völker versunken sind, die sich mit den Völkern der Wahljude eingelassen haben. So. Und wo ist unser Gastgeber? Não! É uma mulher que está empregada denunciando o povo patrão, é um povo judeu. Ele fez o nome. Lembre-se de lá, antes de campeão. O sadismo, né? O que de sadismo? Cadê a música? Carmina Burana, se puser de fundo, cabe. Pessoal, e a cena final agora que eu vou mostrar para vocês. Vocês têm que ficar mais 15 minutos, porque são 10 aulas, tem que ficar mais 10 minutos. Estou brincando. A cena final que representa tudo isso aí, que representa como manifestar, como conduzir as massas, como fazer com as massas. Parou aí, pessoal. Algum problema? Não vai problema. Então, assim, né? Compre produtos da ligeira. Não deu. Pessoal, na cena final mostra experiências de laboratório, como você consegue fazer uma pessoa ficar louca. Então eles dão certos remédios e ficam filmando durante o tempo todo, a pessoa vai se tornando, vai perdendo, bota um marido e uma mulher com pouca comida, depois de um tempo mostra o marido começando a pegar comida para criança. Como você pode levar o ser humano para qualquer situação, para qualquer estado emocional, até gente que é muito amiga uma com o outro começar a matar uma a outra. Isso de uma maneira é um simbolismo das experiências médicas nazistas, essas experiências médicas
atingiam gênios, sabe, um dos médicos, Mengele, foi morto encontrado no Brasil, na Praia Grande, se não me engano. Ele era um dos que faziam, tinha uma equipe de médicos que faziam experiências médicas nesse nosso operação. Você quer recuperar isso aí para a próxima aula, não vai ter aula, só no dia. Então vou tentar recuperar esse final aí, que é importante. Então, enfim, mostrando o quanto é difícil a relação humana, o quanto é difícil. Então, a relação humana, sob certos parâmetros, ela vai sendo cada vez difícil até um mata o outro. De alguma maneira, a gente entra naquele negócio assim, o homem, sabe, quando perde suas paredes, assim, de alguma maneira, o que pode acontecer? De alguma maneira, é uma crítica, o sueco, Bergman, ele sempre fez crítica, filmes existenciais do Bergman, sobre homem, mulher, Suécia, professor que vai receber um prêmio Nobel, sempre coisas mais relativas, simbolizando. Esse é um raro dos filmes dele, que ele faz um filme, sabe, fazendo uma crítica social, fazendo uma crítica, e é uma crítica, é o Bergman na Suécia fazendo um filme em Berlim, correto? Agora tem Liliana Cavani, que é uma diretora italiana, fazendo muitos filmes italianos, dando a marca do italiano. O italiano tem com aquela marca de fascismo. Enfim, vou tentar nas próximas aulas mostrar um pedaço de cada escola europeia, cada país europeu, como cada país europeu, como cada diretor enxerga um pouco disso aí. Pessoal, vocês leram o capítulo 2 do Lemkin? Alguma coisa? Deu para pegar um pouco o sentido da coisa? Porque eu li o 3, estava meio todo. O 2 dá para saber o que acontece. É um rapaz jovem da Polônia que tem sabe, tem essa coisa de justiça social, essa coisa de ser contra essa injustiça. Vocês veem a batalha que ele fez, a batalha que ele pega para si mesmo, ele podia ser um polonês, podia ser um namorador, podia ser a lista daqui. Enfim, ele resolve, por causa do conflito armênio, do genocídio armênio, ele resolve botar em xeque tudo aqui, que é aquilo lá. Ao mesmo tempo que ele está botando em xeque todo o projeto armênio, começa a acontecer coisas com o povo dele, o povo judeu. Então ele está tanto envolvido como é que pode, em nome da soberania, né? Ele pergunta, por que em nome da soberania pode fazer tudo? É a mesma coisa. Vocês estão morando num apartamento. Do lado do apartamento de vocês tem um pai que espanca uma criança toda noite. Uma noite, vocês falam, bom, bateu porque a criança merecia, está enchendo o saco. Na segunda noite, espancar de novo. Quando vocês vão ver na terceira, quarta, quinta noite, o cara espanca por sadismo. Espanca. Vocês vão ficar ouvindo a voz da criança chorando, vocês vão ficar no apartamento de vocês quietinhos. Essa é a grande questão, entendeu? Não. Em nome da soberania, em nome do apartamento dele, do lugar onde ele fica, privacy, privacidade, sabe? Em nome da privacidade, ele pode fazer o que ele quiser com a filha dele. É a mesma coisa para os países. Um país que fala, soberano, sabe? Eu sou o país soberano. Só eu mando aqui. Ele pode fazer o que ele quiser. Isso, de alguma maneira, é o que o Rafael Lemkin levanta. Que papo é esse de soberania? Que papo é esse de apartamento? Um cara espancando uma criança e você não pode agir porque, sabe? Primeiro por medo. Por denunciar, de repente o cara pode te ameaçar, sim ou não? Pode matar. Eu não sei como que é hoje esse negócio assim, mas às vezes em nome da soberania, da privacidade, alguém está espancando o outro violentamente e você está impossibilidade porque, sabe, várias variáveis, não pode, tal. Ou alguém que tem coragem de chegar lá na porta e você não vai mais espancar essa criança. Correto ou não? É o que deveria, teoricamente, todo mundo fazer e tal. E o cara pode responder, essa criança minha eu faço com ela o que quiser. Não é mais assim. Mudou, sabe? Mudaram, e mudou de algum tempo para cá. Você não pode mais fazer o que você quiser dentro de casa. Alô. Mas até há pouco tempo podia. Até há pouco tempo você podia fazer o que quiser. Mas é a minha casa. Sabe esse negócio? Property, minha casa, minha privacidade. É a mesma coisa aplicada para os Estados soberanos. A Turquia era soberana, podia fazer o que quiser, matar 1,5 milhão de armênios, botando eles para andar no deserto, morrendo de fome ou morrendo na pancada, entendeu? Hitler fazendo o que quiser em nome da raça, porque os judeus é isso, os judeus é aquilo. Phnom Penh, Camboja, o cara matou 3 milhões do próprio povo, que podiam ser comunistas, não sei o que tal. Então, se a gente for ver, na África, os Tutsis matando os outros,
arrancando, você vê hoje na África muitos mutilados, sabe? A mutilação na África é uma peste, entendeu? Tanto que tem várias ONGs no mundo todo, levando braços, sabe, pernas, próteses, né? Próteses. A África é um país, modelo de prótese muito desenvolvido por Israel. Israel, por causa da mutilação de alguns dos seus soldados, é um dos campos mais avançados nessa substituição de pernas e de braços, correto? Estou falando assim, em nome da soberania, né, o que você pode fazer? Né, em nome da... o que você não pode fazer, tá entendendo? Eu acho o seguinte, tem eleições agora domingo, né? Eu queria dar eleições domingo. Pode representar uma coisa muito forte, democrática, é legal a gente poder votar em quem quiser, né? E ao mesmo tempo a gente pode votar mesmo em quem quiser, está entendendo? Por exemplo, russomano. 35% estão votando no russomano, que é um radialista boboca da televisão, um cara que não tem nada para declarar, mas o povo está decepcionado com o PT, com o PSDB, vai votar em quem? O russomano. Esse cara, São Paulo tem uma tradição populista muito grande, Jânio Quadros, Ademar de Barros, né, populista, roubo, mas eu faço. Tá, então o pessoal vai lá e vota. Jânio Quadros, correto? Maluf, Pita, votou em peso no Collor. O São Paulo tem uma tradição populista de direita. Conservadora, né? Rio de Janeiro tem uma tradição populista de esquerda. Getúlio Vargas, um trabalhismo, Brizola, lembra ou não? São Paulo e Rio tem essa... Aqui é populismo de direita, lá é populismo de esquerda. Mas é populismo, né, pessoal? O pessoal se elege e depois pensa... Não pensa muito no povo, não pensa muito na educação, não pensa muito... Coisa simples, arrumar uma calçada, sabe, supervisionar prédios, não sei o que. No Rio, nos últimos 2, 3 anos, caíram prédios. Pessoal, caíram prédios. Só isso, quero dizer. O cara pretende levar, um resolveu tirar uma parede do lugar, caiu o prédio. É total falta de supervisão, assim, né? Inclusive teve um artigo que saiu outro dia na Folha falando o seguinte: qualquer político que prometer alguma coisa, não vota nele. Você só tem que votar no político que fala, vou preservar o que está aí. Porque o político gosta de falar, vou fazer uma ponte, vou fazer um metrô, vou fazer tal. Não vota nele, porque é enrolação. E esse que estou falando vou pegar a polícia metropolitana e vou fazer não sei o que, uma igreja em cada esquina. Pô, uma igreja, já haja, né? Já tem igreja pra caramba. Nada contra. Mas estou falando, pô, mais igreja, não é o caso de escola, não é o caso, né? De outras coisas. Então, pessoal, a política que sai domingo a gente vai botar o voto, mas basta porque o voto tem uma, né, alguma coisa, porque realmente é um país assim meio desesperançoso para certas coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem que, né, não pode dizer, a ministra Carmen, uma das ministras que está julgando mensalão, que o PT não gosta que chama mensalão, chama Raise Mount, né? Sei lá o nome que dá, The Big Mount, né? Não pode chamar de mensalão. Ela falou assim, eu estou julgando e estou condenando essa primeira turma do mensalão, não porque eu detesto política, porque eu acredito na política. Essa é uma parte importante dela. Porque muita gente está votando no muçulmano por decepção da política. A gente não pode fazer isso, a gente tem que ter esperança na política, porque é na política que, se a gente renovar uma boa base de vereadores, renovar um bom prefeito, renovar, de repente a coisa pode sair desse marasmo todo. Ok, pessoal? Semana que vem não tem aula, é um feriado judaico, e a gente vai se encontrar dia 15, correto? E alunos que não vieram hoje, pelo menos vocês avisam, e no dia 22 e 29 vai ter convidados, e no dia 29 vai ser nessa sala. Muito obrigado a todos. Correto? Quem não tem a queda do liberalismo, ou não tem nome, ainda tem aqui. Tem nome, ainda tem. Obrigado. Pessoal, quem não pegou a apostila, 15 pau, quilo. Obrigado você. Tchau. Você quer a carinha dele? Você quer Oi?
A palavra grega e latina, grego e latino. Pogrom na época do pogrom, matança dos judeus. Posso